Oi, Amanda. Tudo bem, Amanda? Boa tarde, teacher. Tudo bem com você? Boa tarde. Vamos lá, né, Amanda, começar aqui a nossa monitoria. Compartilhar a tela aqui com você, tá? Como que eu vou fazer hoje, tá, Amanda? Só para você entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns minutinhos para você resolver a questão e aí a gente vai discutir e explicar o porquê que não pode ser cada uma das opções. E aí a gente resolve a questão dessa forma para você entender como que resolve e vai pegar a manha de resolver as questões, tá bom? Tá bom. Então eu vou deixar. A primeira questão é essa aí, 151. Você está vendo ela aí? Tá compartilhando com você? Tá sim. Então eu vou te dar um minutinho para você ler ela, fazer, pode fazer com tranquilidade, e aí você me fala quando você estiver pronta para a gente resolver, tá? Vamos lá então, Amanda. Seguinte, tá? Essa questão ela é muito boa, por quê? Porque aí tem um alambique. O que é o alambique? Alambique é um sistema, se você for observar, tem uma caldeira, embaixo dessa caldeira tem um fogão, tipo um fogão a lenha, e aí ele está queimando a lenha, aquecendo a mistura da caldeira, e quando ele aquece a mistura, essa mistura ferve. E aí um componente, ele vai subir no estado gasoso e vai condensar nesse cano. Na hora que ele condensa nesse cano, ele vai ser tirado nessa torneirinha aqui desse lado onde está a seta. Então é isso que vai acontecer. Uma substância ela vai ser forçada a ir para o estado de vapor, o vapor vai subir, vai condensar, ou seja, voltar para o estado líquido, descer aqui nessa serpentina, o nome disso é serpentina, e ela vai descer e a substância desce, e aí eu estou separando uma mistura. Qual que é o nome do método? Vamos pensar, raciocina comigo. Como é chamado o processo? Evaporação? Não. Por que não é evaporação? Porque a evaporação é um processo natural. E nesse caso aí, eu estou forçando a substância a ir para o estado gasoso. Eu estou aquecendo. Então não pode ser evaporação por causa disso. A evaporação é natural e o que está ocorrendo aí é uma ebulição. Letra B, destilação. O que é destilação? É isso mesmo. É quando eu aqueço uma substância, ela vai aqueço uma mistura, essa mistura tem duas substâncias. Uma é mais volátil do que a outra. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu falo que uma substância é mais volátil que a outra, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer quando eu E falo? ela entra em ebulição mais fácil que a outra? Isso! Que ela entra em ebulição com maior facilidade, então ela entra em ebulição primeiro. Então, neste caso, aí eu estou aquecendo uma mistura de água com álcool, e o álcool, ele entra em ebulição primeiro. Então, eu aqueci, o álcool foi para o estado gasoso primeiro, por ebulição, e depois ele condensou. Isso é destilação. É quando eu aqueço uma substância para separar a mais volátil primeiro, usando esse sistema. Então, só pode ser a resposta destilação. O que seria efusão? Efusão é o seguinte: imagine que você encheu um balão. E aí, sabe aquele movimento que a gente faz com o balão? A gente puxa a boca dele para sair o gás fazendo barulhinho? Você já fez isso? Sim. Então, aquilo é efusão. Por que aquilo é efusão? Porque o gás que está lá dentro, ele está saindo do balão, porém ele está saindo por um buraquinho muito pequenininho que a gente fez. A gente criou um buraquinho, por isso que faz aquele barulho. Então, aquele barulho é resultado do atrito do gás com
a borracha do balão. E aí acaba fazendo um atrito, e esse atrito gera um som, tá? Gera uma energia na forma de som. Então, olha que legal, olha que chique. Essa passagem do gás por esse buraquinho, a gente chama de efusão. E isso aí não está acontecendo no desenho. Então, efusão aí não está acontecendo. O que seria extração? Amanda, você gosta de café? Chá? Amo chá. Ama chá. Como é que você faz o chá? Me explica como é que você faz ele. Pego o sachêzinho e coloco no copo. Isso. Mas tem a forma mais convencional, né? O que é o da garrafa, que você coloca no coador. Isso, mas vamos falar do sachêzinho, que é mais fácil, né? O que acontece com a cor da água quando você põe o sachêzinho na água quente? Ela meio que se dissolve, né? Isso, por quê? Porque a água quente, ela é capaz de extrair da folha do chá substâncias solúveis, substâncias que têm aroma, que têm sabor. Inclusive, a água fica meio colorida, não fica? Exato. Pode ficar marrom, pode ficar verde, depende do chá. Se for chá mate, fica marrom. Se for erva cidreira, fica um pouquinho meio esverdeado. Se for também de limão, aí fica verde. Então, essa cor é resultado de uma extração. Por que extração? A água quente, ela tira substâncias da folha do chá e dissolve essa substância. É isso que é extração, e não é isso que está acontecendo aí no exercício. Então, no exercício não está acontecendo extração. Aí é destilação. Filtração. O que é filtração? Separação de misturas, né? Mas me dá um exemplo. O que você separa por filtração? Deixa eu ver. Água e óleo, talvez? Não. É por decantação. Água e óleo não. Água e areia, talvez? Água e areia. Mas eu vou te dar um exemplo do dia a dia. Você faz suco? Faço. Imagina um suco de manga. Você gosta? Gosto. E aí você bate ele no liquidificador, certo? Com água e açúcar, não é? Isso. Aí ele fica meio grosso. Só que ele fica meio grosso porque fica um tanto de parte lá no meio, não fica? É só coar. Só coar. O ato de coar é uma filtração, entendeu? Então, aquilo é uma filtração. Quando você faz o chá, por exemplo, e do jeito convencional, você vai coar, você está filtrando. Quando você faz o café, também, você está filtrando. Então, isso é uma filtração. O exercício aí não mostra uma filtração. Aí é uma destilação. Ficou claro? Quando eu vi esse cilindro, eu pensei que talvez fosse uma filtração. Porque parece, mas não é não. Esse cilindro, o que acontece? O gás, a substância no estado gasoso sobe, e aí quando ela chega lá em cima, ela volta para o estado líquido. Aí ela vai, desce e fica escorrendo aqui por esse lugar, aqui, até chegar lá embaixo na torneira. Muito legal, né? Vamos lá fazer mais um? Vamos fazer mais uma? Você está preparada? E aí, Thalita? Tudo bem, Thalita? Tudo sim, professor. É porque eu tiro o fone para falar, porque não dá para falar com ele. Então não vou ficar te perturbando, senão toda hora você vai ter que tirar o fone. Não, pode falar, professor. Eu tirei ele. Pode falar. Então beleza. Ô, Thalita, vamos fazer a questão 153. Aí eu vou fazer, como que eu estou fazendo, tá? Eu estou deixando vocês fazerem a questão e depois eu corrijo junto com vocês, excluindo as opções e explicando por que o gabarito é a resposta. Então, vou dar 1 minuto para vocês, vai lá. 153. Aí, Thalita, você põe... Thalita, vamos lá então, vamos ver então. Vocês já responderam, vamos ver qual que é a resposta. Aí está escrito o seguinte, tá bom? Aí o exercício ele está falando que uma empresa ela tem que separar o plástico de materiais metálicos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Quero fazer uma pergunta para vocês.
Tem algumas coisinhas que chegam na nossa casa pelo correio que a gente gruda na geladeira. Qual que é o nome dessas coisinhas que a gente gruda na geladeira? É imã? Imã. Por que a gente usa um imã na geladeira? O que acontece entre um imã e a geladeira para fazer um imã grudar na geladeira? Uma O atração, contato com o talvez? ferro é melhor? Uma atração. Excelente. Alguém falou aí. Uma atração. Existe uma atração. Uma atração entre um ímã e o metal que é feito a geladeira. E aí, isso é muito usado também em lixos. O que você vai fazer no lixo? Quando chega o lixo no aterro, o que eles fazem? Eles fazem uma separação. Eles separam os materiais que podem ser reciclados dos que não podem ser reciclados. E aí, um desses materiais, algumas latinhas, elas podem ser recicladas. Inclusive, o Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo. E aí, o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, você tira os metais ali da mistura utilizando um ímã. Então, toda vez que o exercício pedir, vai separar uma mistura, um é metal, o outro não é. Falou isso, gente, pode saber que o tipo de separação a gente chama de separação magnética, que a gente chama de imantação. Então, é separação magnética ou imantação. É quando você usa um ímã para separar metais de outros materiais. Então, a opção correta ali seria separação magnética. Por que não pode ser catação? Na verdade, pode até ser catação, mas ela não é o método mais eficiente. Por quê? Porque vai demorar muito, entendeu? Então, como é muito material e vai demorar muito, catação para mim não vai servir. Embora ela seja útil, mas ela não vai servir. Por quê? Porque ela é um método demorado. Eu quero criar um método rápido. Então, a separação magnética seria mais rápida. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos fazer mais um ou vocês ficaram com dúvida em outra opção? Nessa eu achei que a A era muito óbvia. Aí assumi. Parecia, né? Pois é, as questões do Enem são assim, gente. Pega a gente no contrapé. Quer ver? Vocês vão fazer uma para mim aqui? Deixa eu escolher aqui. Tinha olhado uma mais cedo. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui ela é muito boa. 159. Deixa eu só. Porque eu quero colocar ela mais para o lado. Tá dando para vocês verem a questão 159? Tá dando para vocês lerem? Deixa eu tirar meu negócio aqui para vocês lerem. Aí. Dá sim. Agora tá dando. Então tá. Lê aí a 159 e faça para mim. Vou dar um minutinho para vocês. Aê, não precisa nem corrigir, né, gente? Falou o exercício, falou temperatura de fusão. Temperatura de fusão é derretimento. É quando sai do sólido e vai para o líquido, não é isso? Então só pode ser letra C. Muito bem, vocês estão bem, hein? Vamos lá para a próxima, então. Próxima questão. Vocês vão fazer para mim essa questão aqui, ó. Número 163. Vai lá, um minutinho para fazer 163.
Vamos lá, então. As duas responderam? Gente, é só a gente pensar o seguinte, tá? Tudo que vai flutuar, tudo que flutua, é que tem a densidade menor do que o líquido. Neste caso aí, se a água tem densidade 1, o que vai flutuar tem que ter uma densidade menor, porque aí fica por cima, flutua. Quem tem densidade menor do que 1? Se você for olhar aí, quem tem a densidade menor do que 1 é o carvão e a madeira. Esses têm densidade menor do que 1. Então, eles vão flutuar na água. Então, tanto o carvão quanto a madeira, eles vão flutuar. Por que o zinco ele vai afundar? Porque a densidade do zinco é maior do que 1. Então, ele vai afundar. E o diamante também vai afundar. Por quê? Porque a densidade dele é maior do que 1. Por isso que ele vai afundar. Tranquilo essa ou difícil? Só pode ser a letra C. C de causa. C de Cristo. Tranquilinho? Tranquilo. Vamos fazer mais uma, então? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui para... Vamos lá agora. Vou procurar uma aqui para vocês. Essa questão aqui é boa. 167. Façam aí para mim, por favor. 167. Vamos lá, gente. Essa dúvida que vocês têm é uma dúvida que tem a ver com a interpretação do texto, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? O que fala o texto? Lê aí para mim. Lê aí para mim a segunda parte do texto, onde começa, para preparar um chá. Lê aí para nós, Thalita. Preparar um chá de erva de cideira. Podemos, por exemplo, ferver as folhas de erva por alguns minutos para obtermos a mistura denominada chá, que Beleza, terá um beleza, sabor beleza. e um aroma. Beleza, tá ótimo. Então, olha o que o texto contou. Gente, esse tipo de questão é muito bom, por quê? Porque o texto vai te contar e a partir do que está no texto é que você vai determinar a resposta. O texto está falando que você ferveu as folhas de erva por alguns minutos para obter a mistura denominada chá. Ele falou que coou? Ele falou que filtrou, que usou um filtro, que coou? Ele falou isso? Não falou. Se ele não falou isso, ele tá querendo que você observe o texto. E o que está escrito no texto? Está escrito: ferver as folhas da erva por alguns minutos para obter a mistura denominada chá. O ato de ferver as folhas de erva para obter o chá é chamado extração, porque é nesse processo é que a água vai tirar as substâncias solúveis da folhagem. Muita gente confunde esse exercício. Então, a resposta correta é a letra B. Por que a letra B é extração? Porque o exercício não fala nada de coar, ele não fala nada de separar a folha do chá e da água. Não, ele só fala ferver para obter o chá. Se ele ferveu a folhagem para obter o chá, isso é extração. Ok, gente? Tirou a dúvida de vocês? Errei achando que estava acertando, que trágico. Isso acontece demais. Mas é por isso que é bom fazer exercício, é por isso que é bom corrigir. Quer ver? Vamos fazer mais um aqui, ó. Você vê que essa lista aqui é muito boa. Façam para mim a questão, deixa eu ver aqui. A questão de número 172. Façam aí, 172. Rapidão.
Vamos lá, então? Beleza. Gente, tem uma semelhança muito incrível entre a respiração e um fogo pegando. Quer ver? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você precisa para respirar? O que vocês precisam para continuar respirando? Energia? Não. Oxigênio? Oxigênio. Vocês precisam de gás oxigênio. Quando você está queimando uma vela, por exemplo, acabou a luz. Imagina que acabou a luz. E aí você liga uma vela. Quando você liga uma vela, ela é feita de barbante, o barbante está queimando, sim ou não? Sim. O barbante está queimando. E aí você percebe o seguinte: se você colocar aquela vela dentro de um copo e tampar, tipo assim, fechar a vela dentro de um copo, aquela vela, em alguns minutos, ela vai apagar. Por que ela vai apagar? Porque na queima, ela está produzindo CO2. E produzindo CO2, o oxigênio que está ali no meio, ele está sendo consumido. Por quê? Porque para queimar, precisa de oxigênio. Gente, toda queima precisa de oxigênio. O oxigênio é o que mantém a chama acesa. O oxigênio é que mantém a chama pegando. Então, se você tampa, o oxigênio vai ser consumido, o oxigênio foi consumido totalmente, a chama para de pegar. Essa é a semelhança entre uma queima de alguma coisa e a respiração. Respiração não é queima, tá? Os dois processos são semelhantes, porque ambos precisam de oxigênio. Então, qual a similaridade entre os processos descritos na frase? Então, a frase diz o seguinte: onde uma chama não pode arder, um animal que precisa respirar não pode viver. Ou seja, onde um fogo não pega, um ser humano não pode viver. Por quê? Porque o ser humano precisa da mesma coisa que uma chama precisa para se manter acesa: oxigênio. Então, qual é a similaridade entre os processos que torna a frase verdadeira? O consumo de gás carbônico? Errado. Gás carbônico não tem nada a ver. Ele é produzido nos dois processos, mas ele não é consumido, nada a ver. A demanda energética para a realização do processo? Uai, eu preciso de energia para respirar? Não, eu não preciso de energia para respirar. Eu não preciso de energia para respirar. A vasta produção de constituintes na forma gasosa? Os dois processos liberam substâncias gasosas, água, gás carbônico, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a semelhança entre os. A semelhança dos processos é que precisa de oxigênio para acontecer. Então, aqui, ó, letra D. O inquestionável consumo de gás oxigênio é isso. Tanto a queima quanto a respiração precisa, de forma inquestionável, de oxigênio para acontecer. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok, everybody? Tranquilinho? Tranquilo. Vocês estão achando Por o que quê? não As questões seria... a produção em massa de glicose? Porque nesses processos não ocorre produção de glicose. Quando você respira, você não está produzindo glicose, você está consumindo glicose, tá? Quando está queimando alguma coisa, você não está produzindo glicose. A glicose não tem nada a ver com a queima. A glicose ela tem a ver com a respiração. Por quê? Porque na respiração a glicose é queimada. Você come, aí a glicose ela é queimada para produzir energia. Mas na queima, você está queimando uma vela, por exemplo, não tem nada a ver com glicose, tá? É só por conta disso. Conta aí para mim, gente, essas questões, vocês estão achando difíceis? Estão achando boas? O que vocês estão achando? Achando boa. É muita interpretação mesmo. É muita interpretação, gente, muita. Vou fazer mais umas aqui, então. Tá? Porque eu vou liberar vocês um pouco mais cedo para vocês se prepararem para a próxima aula. E aí a gente combina como que vai ser na semana que vem, o tempo que a gente vai ficar mais ou menos, a gente já ajusta tudo hoje, tá? E aí, quer ver? Faça essa questão 174, é uma questão muito boa. É 174, acho que não saiu o som. Eu sou muito burro com a tecnologia, meu Deus.
Vamos lá, então. As duas responderam, né? Ô, Amanda, me fala uma coisa. Você acha que a maçã escurece porque ela desidrata? Ela fica seca quando você corta ela. Sim, sim, sim. Quando você corta ela, ela fica seca. Mas não é isso que faz com que ela escureça. E eu vou explicar o porquê. Ela fica seca porque a água evapora. A água que está ali nela, quando você corta, você vê que ela está bem molhadinha. Com o passar do tempo, como aquela água ali está em contato com o ar, aquela água vai evaporando. Por isso que ela fica seca. Agora, por que ela fica escura? Gente, a maçã fica escura por um motivo muito importante. Quando você corta ela, ela entra em contato com o ar, não entra? Entra ou não entra? Sim. Sim. O escurecimento é a mudança de cor. Isso é um indício, é uma evidência que está acontecendo uma reação química no sistema. E essa reação que está acontecendo, a gente chama de oxidação. Oxidação, entrada de oxigênio. Então, a reação que ocorre aí quando a maçã escurece, qualquer alimento escurece, é uma reação de oxidação. Isso explicado por causa do contato da fruta com o ar, tá bom? Vou, Thalita, vou sim, tá? Eu vou corrigir com vocês em sala. Eu vou pedir à professora Thalita para corrigir, tá bom? Pode ficar tranquila. Essa questão aqui é tranquila ou é difícil? Ela é tranquila também. Tranquila? Vamos fazer mais uma? Questão 175. Façam aí, 175. E aí, conseguiram? Vamos lá, então? Uma marcou e a outra marcou. Tá, beleza. Não, tem que decidir, Thalita. É uma ou outra. Mas vamos lá. O que vocês estão percebendo nesse desenho? O que está acontecendo aí? Como que vocês interpretam o desenho? Me conta. Vou deixar a Thalita falar primeiro. Pode ser? Desculpa, Amanda. Eu vou deixar a Thalita falar primeiro. É que eu achava que era por conta da massa, porque tipo, ele sentia um peso, mas na verdade era outra. Ele Ele acabou fazendo o quê? acabou cortando o dedo. Isso, ele acabou cortando o dedo. E quando você corta alguma coisa, você está fazendo o quê com essa coisa? Hã? Quando você corta alguma coisa, o que você está fazendo com ela? Tô dividindo ela? Isso. Então, o nome da propriedade é de visibilidade. Porque ali o que está acontecendo? Qual a propriedade da matéria descreve a situação? De visibilidade. Porque tem um tanto de fatia de queijo partida e ele foi tentar partir, partiu. Não partiu, mas quase partiu o dedo. Tá vendo, gente? Dá uma fome na hora que vê um exercício desse, né? Vontade de comer um queijinho. Então vamos lá, então. Então é de visibilidade, letra B. Vamos para a próxima. Próxima e última questão, porque eu vou bater um papo com vocês para depois liberar vocês. Vamos lá para a questão. Dá para fazer duas. Dá para fazer essas aqui, ó. Façam para mim a 180. 180.
Tem que escolher uma, Amanda. Vamos lá, então, gente. É o seguinte, tá? Essa questão está mostrando que a serragem ficou em cima e a areia ficou embaixo. Por que que a serragem ficou em cima e a areia ficou embaixo? E a água no meio? Gente, isso porque a serragem e a areia têm densidade muito diferente. Se uma ficou por cima, é porque ela tem a densidade muito menor. Se uma ficou embaixo, é porque ela tem a densidade muito maior. Então, a resposta correta para esse exercício só pode ser letra B. Por quê? Porque os componentes têm uma grande diferença de o quê? Densidade. Olha só. Ficou claro agora, gente? Ficou claro? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo essa? Assim, né? Mais ou menos. Vou colocar mais uma aqui para vocês. Prometo que é a última, tá? Vamos fazer a questão... Ah, essa aqui vocês vão gostar. 194. Vamos lá, então. Gente, isso aí é o quê? O que está acontecendo aí? Qual que é o nome desse método que ele tá, o que ele está fazendo aí? Conta aí para mim, o que ele está fazendo aí? Parece decantação. Decantação? Esse equipamento que está aí, ó, no meio aí, ó, esse equipamento que está aí, isso é o quê? Qual que é o nome desse negócio? Vocês sabem? A gente usa em casa. O que é isso? Filtro. É um filtro. Então, qual que é o nome do processo, gente? Filtração. Filtração. E aí, na filtração, você separa líquido? Você separa o quê? Sólido e Quando líquido. Isso! Então, matou a questão. Isso é uma filtração. Só posso separar por filtração uma mistura heterogênea. Heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? É aquela mistura onde uma substância não dissolve na outra. Água e areia, água e pó de café, água e folhagem de chá. Isso é uma mistura heterogênea. E aí você joga no filtro, a água passa, as substâncias dissolvidas junto com a água passa, o que fica para trás é o sólido, ou o pó de café, ou a areia, ou a folhagem de chá. Deu para sacar? Então a resposta correta é a letra E. Esse método separa um sistema heterogêneo sólido líquido. Tranquilinho, tranquilinho? Me enganou, parecia um líquido. Porque o líquido desceu. O que ficou retido no filtro a gente não está vendo, mas ficou um sólido retido no filtro, entendeu? Que a gente não está vendo. Entendeu? Quase acertei. É isso aí. Ô, gente, é isso, tá? O que eu tinha para falar com vocês era isso hoje. A partir da semana que vem, nós vamos marcar, assim, 40, 45 minutos de monitoria. Eu sempre vou trazer questões para a gente resolver, então a gente vai sempre corrigir questões aqui, esses tipos de questões que são parecidos com a prova do Enem, para a gente começar a treinar para a prova, porque já está quase chegando a prova, para a gente chegar lá mais bem preparado para interpretar os textos, para conseguir colocar o conteúdo na questão, conseguir resolver, porque, não sei se vocês repararam, sempre é muito comum a gente ficar em dúvida entre duas.
E muitas das vezes a gente fica entre a que é a correta e a que é errada. Só que entre o que é a correta e o que é a errada, vem o texto. Então, o texto é fundamental. Na maioria das questões, o texto é que ajuda a gente a resolver, chegar na resposta certa. Tá bom? Então, ó, um beijo forte para vocês, excelente final de semana e a gente se vê semana que vem, tá bom? Toda vez agora a monitoria vai ser comigo, beleza? Olha que legal, gente. Agora eu vou ficar mais tempo com vocês. Vai ser na quarta-feira e na sexta-feira. Ai, doideira, doideira. Ó, um beijo para vocês, tá? Um abraço aí, até a próxima aula. Beijo, obrigada, teacher. Obrigada.